Imagina uma mulher que, com inteligência afiada e um carisma magnético, moldou o destino de um império em um dos períodos mais caóticos da história. A última rainha do Egito, uma figura tão lendária que seu nome ecoa até hoje. Mas quem foi realmente Cleópatra? Será que ela é apenas a sedutora que a cultura pop imortalizou? Ou havia muito mais por trás dessa rainha que conquistou corações e impérios? Vamos mergulhar na vida dessa mulher fascinante, descobrindo como ela usou sua mente brilhante e estratégias ousadas para governar um reino à beira do colapso. Uma viagem ao Egito Antigo, onde o poder, a política e as paixões se entrelaçam de forma inesquecível. Nascida em 69 a.C. em Alexandria, Cleópatra cresceu em uma cidade que era a verdadeira pérola do mundo antigo. Alexandria não era apenas a capital do Egito, mas um centro pulsante de conhecimento, com sua famosa biblioteca abrigando milhares de pergaminhos e atraindo os maiores pensadores da época. Filha de Ptolomeu XIII, Cleópatra pertencia à dinastia grega dos Ptolomeus, que governava o Egito desde a morte de Alexandre o Grande, há mais de 2 séculos. Apesar de sua origem grega, ela se diferenciava dos antecessores por uma escolha incomum. Aprendeu a língua egípcia, algo que nenhum outro Ptolomeu havia feito. Esse gesto a conectava diretamente ao povo egípcio, que a via como uma faraó de verdade, quase uma encarnação da deusa Ísis. E não era só isso. Fluente em pelo menos 9 idiomas, incluindo grego, latim, hebraico e dialetos africanos, Cleópatra dominava a arte da comunicação, negociando com líderes estrangeiros sem precisar de intérpretes. Essa habilidade a tornava uma força única em um mundo dominado por homens. Aos 18 anos, ela assumiu o trono ao lado de seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, seguindo a tradição ptolomaica de casamentos entre irmãos para manter o poder na família. Mas o Egito que ela herdou estava à beira do colapso. A corte era um ninho de intrigas, com conselheiros tramando nas sombras. O país enfrentava dívidas pesadas com Roma, que já ditava os rumos do Mediterrâneo. E o povo sofria com crises econômicas e inundações imprevisíveis do rio Nilo. Cleópatra sabia que precisaria de muito mais do que um título para sobreviver. Educada em filosofia, astronomia, matemática e oratória, ela se preparou para ser uma líder estratégica, capaz de jogar o jogo do poder com precisão. Mas logo ela enfrentaria seu primeiro grande teste, uma disputa com o próprio irmão. O conflito com Ptolomeu XIII explodiu rapidamente. Influenciado por conselheiros ambiciosos, ele a expulsou de Alexandria, forçando-a a fugir para a Síria. Mas Cleópatra não era do tipo que desistia. Em 48 a.C., ela soube que Júlio César, o general romano que conquistava o mundo, estava no Egito perseguindo seu rival Pompeu. Vendo uma oportunidade, Cleópatra bolou um plano ousado. A lenda diz que ela se enrolou em um tapete ou talvez um saco de linho para ser levada até César em segredo, evitando os guardas do irmão. Quando o tapete foi desenrolado, lá estava ela, jovem, carismática e com uma inteligência que impressionou César imediatamente. Verdade ou mito, o encontro foi um sucesso. César, com 52 anos, viu em Cleópatra não apenas uma aliada, mas uma parceira à altura. Eles formaram uma aliança que era tanto política quanto pessoal, e logo ela estava grávida de Cesário, um filho que simbolizava a união entre Egito e Roma. Com o apoio militar de César, Cleópatra derrotou Ptolomeu XIII, que morreu em batalha, e reassumiu o trono, agora ao lado de outro irmão mais novo, Ptolomeu XIV. Mas sua relação com César a colocou no centro de um tabuleiro ainda mais perigoso: as intrigas de Roma. Ela viajou para a capital romana, vivendo em uma vila de César, o que causou escândalo entre os romanos, que desconfiavam de uma rainha estrangeira. Quando César foi assassinado em 44 a.C., Cleópatra voltou ao Egito, mas o vazio de poder em Roma abriu espaço para um novo aliado, Marco Antônio. O general romano, conhecido por sua bravura e carisma, encontrou Cleópatra em 41 a.C., em um encontro que ficou famoso. Ela chegou em um navio luxuoso, vestida como a deusa Vênus, com velas roxas e músicos tocando. Antônio ficou encantado, e o que começou como uma aliança política, logo se transformou em uma parceria apaixonada.
Cleópatra e Antônio não eram apenas amantes, eles tinham um plano grandioso. Ela fornecia ao general recursos do Egito, grãos, navios e dinheiro, enquanto ele oferecia proteção militar e apoio contra os inimigos de Roma. Juntos, sonhavam com um império oriental que rivalizasse com Roma, com Alexandria como sua capital. Cleópatra deu à luz 3 filhos de Antônio, consolidando ainda mais essa aliança. Mas esse sonho audacioso tinha um inimigo implacável, Otávio, o jovem herdeiro de César, que mais tarde seria conhecido como Augusto. Otávio via Cleópatra como uma ameaça ao seu poder e começou uma campanha de propaganda, retratando-a como uma sedutora, manipuladora que queria escravizar Roma. Ele espalhou histórias exageradas sobre seus banquetes extravagantes, como a lenda de que ela dissolveu uma pérola caríssima em vinagre para impressionar Antônio. Embora essas histórias fossem amplificadas, é verdade que Cleópatra sabia usar o espetáculo a seu favor, encenando sua riqueza e poder para reforçar a imagem do Egito como uma força imbatível. O confronto final veio em 31 a.C., na Batalha de Áxio, no Mar da Grécia. As forças de Cleópatra e Antônio enfrentaram as de Otávio em uma luta que decidiria o destino do Mediterrâneo. Mas a batalha foi um desastre. Durante o combate, Cleópatra decidiu retirar seus navios e Antônio a seguiu, deixando suas tropas em desvantagem. A derrota marcou o início do fim. Abandonados por aliados e encurralados, eles voltaram a Alexandria. Em 30 a.C., com as tropas de Otávio se aproximando, Cleópatra enfrentou sua última escolha. A história mais famosa diz que ela se trancou em seu mausoléu e usou uma cobra áspide para tirar a própria vida, um símbolo poderoso ligado à mitologia egípcia. Mas historiadores modernos questionam essa narrativa. Alguns sugerem que ela pode ter usado um veneno preparado ou até que sua morte foi orquestrada por Otávio, que não queria uma rainha tão carismática como prisioneira. O que é certo é que aos 39 anos, Cleópatra morreu, e com ela o Egito perdeu sua independência, tornando-se uma província romana. Cleópatra não foi apenas a última faraó, ela foi uma visionária que navegou um mundo onde o poder era conquistado com inteligência e audácia. Sua habilidade de se reinventar, de se adaptar e de transformar fraquezas em oportunidades a tornou uma das figuras mais marcantes da história. Mas será que ela foi uma vítima das circunstâncias ou uma mestra que quase venceu Roma em seu próprio jogo? Cleópatra foi muito mais do que a rainha sedutora que Hollywood adora retratar. Ela era uma estrategista brilhante, uma mulher que dominava idiomas, negociava com impérios e transformava cada desafio em uma oportunidade. Pensa nisso. Em um mundo onde Roma engolia nações, ela manteve o Egito relevante por mais de 2 décadas, usando sua inteligência para jogar no mesmo nível de gigantes como Júlio César e Marco Antônio. Sua decisão de aprender a língua egípcia a conectou com seu povo de uma forma que nenhum outro Ptolomeu tentou. Sua ousadia ao se apresentar a César, talvez escondida em um tapete, mostrou que ela não tinha medo de arriscar tudo. E mesmo na derrota, sua morte envolta em mistério, fosse por uma cobra ou um veneno, garantiu que sua lenda viveria para sempre. Cleópatra não foi vítima das circunstâncias. Ela moldou seu próprio destino, deixando um legado que ainda nos fascina. O que você acha? Cleópatra era uma manipuladora genial ou uma líder que lutou até o fim pelo seu povo? Conta aqui nos comentários o que mais te surpreendeu na história dela. E se você gostou de mergulhar no Egito Antigo com a gente, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com aquele amigo que ama história e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias incríveis. Até a próxima!